Salve meus batedores de escanteio, tudo bom com vocês? Aqui vocês já sabem, é o Vini e eu vim apresentar mais um escanteio cult pra vocês. E bom, hoje infelizmente é um tema um pouco mais sério do que hoje sempre, eu não vou poder ficar fazendo as minhas piadas nem nada, porque é um tema muito triste e que acabou sendo uma das maiores tragédias da história do futebol. Hoje a gente vai falar do desastre aéreo de Munique, que foi um desastre aéreo que aconteceu nos anos 50, quase nos anos 60, com a equipe do Manchester United. Bom, medir o tamanho, ou exatamente o tamanho do peso da camisa do Manchester United até o fatídico dia é um pouco difícil, porque o futebol ainda era muito jovem nos anos 60, né? O próprio Corinthians, por exemplo, que é um clube antigo e que eu tenho a referência de data, nasceu em 1910, o Palmeiras nasceu em 1914, o São Paulo ainda estava para nascer. Então assim, os anos 60, queira ou não queira, o futebol era muito jovem ainda. O Pelé ainda não tinha ganhado 3 Copas, sabe? Então muita coisa que a gente já tem como muito antiga ainda não tinha acontecido. Então assim, é difícil dizer o quão realmente grande era o Manchester United na época, mas dá pra dizer que o Manchester United vinha numa boa fase, porque depois da Segunda Guerra Mundial, vocês devem lembrar que acabou pelos anos 40, o Manchester United trouxe Matt Busby em 1945, que acabou se tornando um nome lendário como técnico, né? Ele era técnico, ele se tornou um nome lendário na história do Manchester United, porque ele acabou tendo muito destaque nessa época. Ele teve alguns vícios no campeonato inglês, até que em 51, na temporada de 1951-52, ele ganhou o campeonato inglês finalmente. E aí ele foi montando o time, deu uma rejuvenescida, ele montou um esquadrão lendário que ficou conhecido como Busby Babes, que era um apelido carinhoso, que era um time maço, que jogava muito e que ganhou o campeonato inglês em 55-56, o que classificou eles para a Champions, na qual eles perderam na semi para o Real, do Di Stefano, e em 56-57 eles ganharam de novo e foram para a Champions de novo, e acabaram, enfim, foi a Champions que acabou sendo fatídica para o esquadrão do Manchester United. Para vocês terem uma ideia, a Champions naquela época ainda era muito diferente do que a gente vê hoje, e ela tinha acabado de ser fundada, ela foi fundada nos anos 50. Então assim, realmente tudo no futebol era muito recente ainda. E foram as quartas de final desse campeonato que infelizmente as coisas acabaram dando errado para o Manchester United. O Manchester United, os Busby Babes, né, que a gente falou, eles foram para Belgrado, onde eles enfrentaram a Estrela Vermelha, que vocês devem conhecer, o time tem até uma Champions e tal. E eles eliminaram o Estrela Vermelha em Belgrado, foi um grande resultado e eles estavam indo para a semifinal. Voltando de Belgrado, eles tiveram que parar em Munique primeiro, para reabastecer o combustível do avião. Ou seja, eles estavam saindo direto de Belgrado e eles tinham que ir para a Inglaterra. Então eles pararam no meio para reabastecer no aeroporto de Munique-Rhein. Só que o que aconteceu? Acabou nevando muito no dia, assim, neve grande mesmo. E no meio dessa nevasca o avião tinha que decolar, ou pelo menos falaram que ele tinha que decolar. Ele tentou decolar 2 vezes e não conseguiu. E na terceira vez que ele tentou decolar, infelizmente, foi quando aconteceu o acidente em 6 de fevereiro de 1958. Muito se especulava por ser uma falha do motor, e depois chegou até a se falar que foi uma falha do comandante Ten, que era quem estava comandando a nave na época. Só que 11 anos depois, o Ten, junto do governo britânico, conseguiu provar que o problema foi a quantidade de neve que se acumulou na pista, assim fazendo com que o avião não tivesse velocidade suficiente para decolar. Dessa forma, quando ele decolou, ele acabou caindo logo depois, justamente por causa da falta de velocidade. Apesar desse inquérito que provou que a culpa foi do aeroporto e não do comandante, a cidade de Munique nunca assumiu a culpa pelo acidente até hoje, e ele meio que fica no ar, assim, sem muitos culpados. Não que eles sejam exatamente necessários numa tragédia dessa, né? Bom, esse avião ele levava o esquadrão do United, a comissão técnica, alguns jornalistas e até
um número seleto de torcedores entusiastas e infelizmente ele caiu e deixou 23 mortos. Desses 23 mortos, 8 foram jogadores e assim acabaram sendo apagados alguns nomes muito brilhantes do futebol britânico na época. O Roger Barney, que era capitão dos Busby Babes, morreu no acidente e que era um dos jogadores jovens que prometia. O Duncan Edwards, que muitos acreditam ser um dos maiores jogadores de todos os tempos e que se não tivesse morrido tão jovem seria comparado com Pelé e com Maradona, segundo alguns jornalistas ingleses. Ele chegou a terminar em terceiro na votação da Bola de Ouro por causa da performance que ele fez em relação a Champions, ao inglês e etc. E ele acabou morrendo também. E o Tommy Taylor, que era um goleador nato. Se você pegar o número dele, ele fazia muitos gols, tanto pelo Manchester United quanto pela seleção inglesa. E ele acabou, infelizmente, sendo levado pelo acidente também. E vale lembrar que o Busby Babes era um esquadrão muito bom, mas uma das características mais notórias deles é que eles eram um esquadrão jovem. Então, infelizmente, muitos deles acabaram morrendo jovens e não cumpriram todo o potencial que eles tinham para a carreira, como o próprio Duncan Edwards, que muitos dizem que poderia estar no nível do Maradona e do Pelé. Uma pessoa que sobreviveu, que é bastante notória, é o Bobby Charlton, que vocês devem conhecer, que muitos consideram talvez o maior jogador inglês de todos os tempos, o grande nome do futebol inglês. O Matt Busby, que é o técnico lendário, também acabou sobrevivendo. E de qualquer forma, o acidente teve uma repercussão muito grande na mídia, e o Old Trafford, por exemplo, tem até hoje uma placa nele que homenageia os 23 mortos que acabaram sendo acometidos no acidente. E bom, a gente sabe que antes do acidente o Manchester United vinha muito bem com esse time jovem do Busby Babes. E a gente sabe hoje, em 2020, que o Manchester United é um clube gigantesco que ganhou muitas coisas em várias épocas do futebol, até o início dos anos 2010. Então, como que eles acabaram perdendo 8 jogadores, muitos jogadores importantes, e conseguiram se reerguer para ganhar coisas não só logo depois, mas sabe, para anos muito mais distantes do que 1958. Bom, a verdade é que no início a recuperação foi difícil. Eles ganharam só um dos 14 jogos restantes na Liga Inglesa. Perderam na semifinal da Champions para o Milan, por um placar relativamente largo de 5-2. Eles até conseguiram chegar na final da FA Cup, o que já é um mérito gigantesco, mas eles perderam para o Bolton Wanderers, então eles acabaram não conseguindo concluir a temporada lendária que eles estavam para ter, sabe? Que eles estavam prometidos para ter. Mas o time resolveu se reerguer através de contratações e girando em torno do Bobby Charlton, que inclusive foi quem cunhou o apelido de Teatro dos Sonhos pro Trafford, que é um apelido que tem até hoje, que as pessoas conhecem o estádio e tal. E bom, o Manchester United resolveu apostar mais em promessas ou garotos para o futuro, e ele contratou nomes como Albert Quixwell, Maurice Setters, Dennis Law, Pat Crerand, Noel Cantwell, que eram em sua maioria nomes mais para o futuro mesmo do que para mudar o time agora, o que acabou se refletindo em campo. O time demorou um tempo para se recuperar plenamente, assim, ainda não ganhou nada nos anos seguintes, mas eventualmente o time conseguiu construir uma certa autoestima e voltar a jogar uma bola de qualidade com esses garotos que foram se desenvolvendo. E dentre esses vários nomes que eu falei, vocês devem reconhecer o Dennis Law, que foi um dos caras que foi muito grande para o United, mas a gente já chega lá. Vale lembrar que, além das contratações, os jogadores sobreviventes ainda não eram associados ao Manchester United, né? E alguns ficaram, como foi do próprio Bobby Charlton, mas alguns saíram também, o que acabou, enfim, diluindo um pouco da era do Busby Babes e deixou ela sendo um negócio lendário, mas que acabou durando pouco tempo, infelizmente. Mas dos que ficaram, em 62, 63, eles ainda não estavam já tão entrosados assim, o futebol deles ainda era um pouco inconsistente, tanto que nos pontos corridos eles acabaram ficando só em 19º lugar na Liga Inglesa, que não chamava Premier League ainda. Mas a FA Cup, eles chegaram na final contra o Leicester e conquistaram o primeiro título desde a queda do avião, já com esse time novo que acabou se entrosando o suficiente
para ganhar a FA Cup. Nessa época, aconteceu outra curiosidade interessante, falando de apelidos, que o Matt Busby, que é o técnico que a gente já falou, ele se interessou por o apelido de um time de rugby, que era o apelido de Red Devils. E foi assim que o Manchester United virou os Red Devils, por causa do Matt Busby, que é o técnico dessa época, que se interessou pelo apelido de um time de rugby. E eu acho que hoje em dia, talvez o Red Devils mais famoso seja o Manchester United. Inclusive, o demôniozinho vermelho no escudo do United veio depois que Matt Busby falou que eles iam adotar esse apelido porque ele era intimidador. Então ele acabou mudando até a logo do time e mudou a história do time para sempre. Mas, falando em mudar a história do time, em 1963 chegou o que concretizou essa reforma do United, o que gerou o sucesso daquela época do United, que foi a contratação do George Best, que fez um trio famosíssimo e poderosíssimo com Denis Law e com Bob Charlton. E bom, esse trio de Best, Charlton e Law mostrou que o Manchester United novamente é uma força que era difícil de separada. E esse trio em específico, eles conseguiram fazer o Manchester United voltar pro topo do jogo europeu e pro topo do jogo inglês. Tanto que em 63 e 64 ele foi vice do campeonato inglês, o que não se repetiu no ano seguinte, porque em 64 e 65 eles foram campeões, enquanto em 66 e 67 eles foram campeões de novo. E esses títulos levaram o Manchester United para talvez o que coroou o renascimento dos Demônios Vermelhos, que foi o título da Champions em 67 e 68. Eles finalmente conseguiram ganhar o campeonato que acabou fazendo eles entrarem nessa espiral. E no fundo um campeonato que eles tinham chance de ganhar na época do acidente. E 11 anos depois, na verdade 10 anos depois, né, o United finalmente estava com a taça da Champions na mão, em cima do Benfica, e eles conseguiram dar essa volta por cima. Vale lembrar que nesse meio tempo, em 66, aconteceu a Copa do Mundo da Inglaterra, e foi a Copa do Mundo que a Inglaterra ganhou em casa, com um time que tinha o Bob Charlton como um dos principais nomes, além de, por exemplo, o Bobby Moore, que era zagueiro do West Ham. E essa Copa foi o primeiro grande suspiro que a Inglaterra deu desde a Segunda Guerra Mundial e desde o acidente de Munique, que meio que entristeceu a Inglaterra inteira. Então foi muito bom ver o Bob Charlton do próprio Manchester United levantando a taça da Copa do Mundo. É óbvio que muitos especulam que alguns jogadores que ficaram no acidente, talvez se estivessem vivos também estariam nesse esquadrão. Mas a verdade é que foi realmente uma felicidade muito grande para os ingleses verem a Copa do Mundo. E logo na temporada seguinte, né, em 67, 68, os ingleses continuaram nessa alegria com essa Champions que o United ganhou. Mas esse time acabou continuando jogando bem, só que eventualmente o tempo acabou passando, eles acabaram ficando velhinhos. E essa era do Matt Busby acabou e eles tiveram que começar uma nova renovação, dessa vez bem menos traumática, só vendendo jogadores velhos e começando a comprar novos. Mas foi um renascimento de bater palma, assim, porque em 10 anos eles conseguiram se recuperar a ponto de ganhar o campeonato que tirou o time deles em primeiro lugar. E assim, é muito legal de ver esse momento da história do United em que eles realmente conseguiram seguir em frente. E até hoje todos os jogadores que morreram são lembrados. O próprio Duncan Edwards, que eu falei, tem uma estátua dele, por exemplo. E bom, dessa era pós o desastre aéreo de Munique, que é como é chamada essa queda de avião, os grandes nomes foram o Matt Busby como técnico, que a gente já falou, e esse trio que eu falei do Denis Law, do George Best e do Bob Charlton. Além desses campeonatos que eu falei pelo United, vale a pena ressaltar que tanto o Bob Charlton como o George Best ganharam bola de ouro. Na época era aquela bola de ouro que só valia para jogadores europeus, que era basicamente falava quem era o melhor jogador em solo europeu, que era dado pela revista France Football, né?
Tanto que, por exemplo, o Pelé não tem bola de ouro justamente por isso, porque a bola de ouro na época não funcionava assim, não era para ser do melhor jogador do mundo. Mas tanto o George Best quanto o Bob Charlton acabaram ganhando a bola de ouro, que infelizmente o Duncan Edwards não conseguiu. Então é aquilo, né? Fica uma sensação meio mista de que se o time tivesse continuado, eles provavelmente teriam tido muitas glórias. O Duncan Edwards teria sido bola de ouro, o Tommy Taylor teria virado um dos maiores goleadores da Inglaterra. Mas de qualquer forma também fica um certo gosto de talvez destino, talvez justiça, de forma que o Manchester United se reergueu e teve 2 bolas de ouro, e teve a Champions, e teve inclusive a Copa do Mundo, que não é diretamente associada com o Manchester United, mas que foi a primeira grande felicidade depois da dobradinha de um desastre aéreo e da Guerra Mundial. E, bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que dessa vez foi um pouco mais sério, com menos piadas e tal, mas que é uma história muito marcante na história do futebol, que é muito parecida com a história da Chape, que aconteceu mais recentemente, de um time jovem que estava subindo e que tinha tudo para ir até o topo. E, bom, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei aí embaixo, se inscrever no canal e de ativar o sininho. E até mais um vídeo de qualidade duvidosa, viu?